Prosseguindo no estudo do Apocalipse, Escatologia Bíblica 3, o milênio, o capítulo 3 do material didático é uma pergunta: como Cristo reinará? Bom, você quando lê Apocalipse capítulo 20, você vê que é um trecho pequeno do Apocalipse para descrever esse reino de Deus que durará 1000 anos. Então, nós recorremos a Isaías, que ele fala sobre o milênio, Zacarias, Ezequiel, tá ok? A outros textos da Bíblia falando sobre o milênio. Então, o ponto número 1 diz: a capital do seu reino será Jerusalém. Eu tirei o trecho de Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 4, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, chegará esse momento em que todas as nações irão ao monte da casa do Senhor. Versículo 3: virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Tudo isso está, dois pontos, o que os povos dirão. Ok? E ali não tem ponto, é um ponto e vírgula, ou seja, essa é a palavra dos povos. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada a nação contra a nação, nem aprenderão mais a guerrear. Bom, esse texto é claro de dizer que todos os povos eles subirão a Jerusalém para aprender com o Senhor, para aprender com o povo de Israel. Então, Jerusalém será o centro das nações, o centro religioso do mundo. Hoje podemos dizer que o mundo não tem um centro religioso. Jerusalém, de uma certa maneira, está se tornando um centro religioso, mas ainda é um centro de religioso confuso. Por quê? As pessoas que hoje vão fazer turismo em Israel, eles vão às igrejas católicas. Existe lá a Igreja da Natividade, onde tem uma estrela no chão, que as pessoas veem o local onde Maria teria colocado a manjedoura de Jesus. Um engano, claro, né? Ninguém tem como saber onde ficava aquela casa onde José e Maria repousaram ali, porque não tinha local nas estalagens. Ninguém tem como saber, mas a Igreja Católica inventou isso, e as pessoas que já foram lá, elas passam, não pode nem parar direito. São tantas pessoas para chegar, dá uma olhada, foi ali que Jesus foi colocado. Meu Jesus, me perdoe até, mas acho que é um engano tão infantil, mas Jerusalém não é um centro religioso da verdadeira doutrina de Deus, da verdadeira doutrina bíblica. E aqui eu não estou chamando só verdadeira doutrina evangélica, porque durante o milênio é o quê? É a doutrina bíblica. Israel se converte à doutrina bíblica. Então, não será a doutrina judaica, não será a doutrina evangélica, será a doutrina bíblica. Aí eu posso chamar de doutrina cristã, porque Israel se converteu a Cristo. Tá ok? Durante o milênio, aqueles tempos que a Igreja Católica fez lá, Igreja da Natividade, onde Jesus nasceu. Aí tem uma igreja lá no monte, onde ficava o jardim de Getsêmani, tem um local onde Jesus dobrou o joelho. Essas igrejas, provavelmente Israel vai derrubar todas elas durante o milênio, né? Porque, vamos dizer, Israel vai ter autoridade sobre a sua terra, e essas instituições, essas igrejas que a Igreja Católica colocou lá, até porque a Igreja Católica já terá caído. A Bíblia diz que a Babilônia apocalíptica ela cai durante a grande tribulação.
Então ela deixou de existir. Esses enganos não vão existir durante o milênio, desculpe. Esses enganos não vão existir mais. Ok? Então será um culto direcionado a Jerusalém e será um culto, quer dizer, no templo de Deus, dedicado ao verdadeiro Deus. Ninguém vai enganar dizendo que aqui foi colocado a manjedoura de Jesus. Esse tipo de engano vai acabar. Bom, separei também Jeremias capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, ou trono de Yahvé. Observe que está Senhor tudo em maiúsculo. É o nome de Deus, que se traduz por eu sou o que sou, e se translitera por Yahvé. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono de Yahvé, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome de Yahvé, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então veja, haverá uma conversão geral durante o milênio. Eu não estou falando de conversão de 100%, porque a Bíblia diz que ainda terão pecadores, né? Mas, no geral, as pessoas reconhecerão Jesus como rei e Jerusalém como cidade santa. Meca deixará de existir como cidade santa, né? Só existirá uma cidade santa durante o milênio. Bom, separei também o texto de Zacarias capítulo 8, versículos 21 a 23, que diz: e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor de Yahvé e buscar Yahvé dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção de Yahvé. Assim diz Yahvé dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ok? Então está descrevendo Jerusalém sendo reconhecida entre as nações como a cidade do grande rei, a cidade que eles estarão realmente servindo a Deus, como uma capital religiosa do mundo. Bom, Jesus também ele poderá julgar questões pessoalmente. Então, Jesus ele está num corpo incorruptível e nós sabemos que esse corpo incorruptível ele pode se tornar visível, ele pode se manifestar e falar aos homens. Depois que Jesus ressuscitou, ele já estava num corpo incorruptível e ele se manifestou e falou aos homens, tá ok? Então, se nós pegarmos Isaías capítulo 11, eu vou ler aqui 3 versículos, né? A partir do versículo 3, depois vocês leiam o restante, mas esse texto de Isaías, ele fala sobre o reino do Messias. E o versículo 3 diz: e deleitar-se-á no temor de Yahvé, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, está dizendo que Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, o versículo 2 falou desses 7 Espíritos de Deus, esse Messias, ele julgará de forma justa, né? Segundo o temor de Yahvé. O versículo 4, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E depois vai falar que nesse período
morará o cordeiro com o lobo, né? Então, o próprio Jesus, ele estará num corpo incorruptível, então é um corpo que ele é essencialmente invisível, mas ele pode se tornar visível. Ele pode se tornar visível e pode falar aos homens, assim como Jesus fez depois que ele ressuscitou. Jesus e também a igreja. A igreja estará em corpos incorruptíveis, mas a igreja ela terá uma vantagem em relação, por exemplo, aos anjos, que hoje são invisíveis, mas os anjos eles não podem ensinar sobre arrependimento e mudança de vida, porque eles não passaram por essa experiência. A igreja cristã, que estará durante o milênio, ela poderá ensinar sobre arrependimento, sobre transformação de vida, né? Sobre perdão e transformação de vida. Então a igreja ela poderá participar do ensino durante o milênio. Israel aqui na terra, mas a igreja, em corpos incorruptíveis, ela também poderá participar. E claro, como juiz também, as leis procederão de Jesus Cristo, né? Ele é o justo juiz. E Tiago, capítulo 4, versículo 12, ele diz: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? Então, essa parte pegando aí, claro, o texto aplicando a Jesus, ele é o juiz e o legislador. Então, as leis procederão dele. Número 4, a condenação dos pecadores procederá dele. Isaías capítulo 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65 é um texto clássico sobre o milênio, né? Ele vem desde Isaías capítulo 60, quando fala da recuperação espiritual de Israel, e vai até Isaías capítulo 65, esse trecho falando da vida durante o milênio, tá ok? Então, haverá pecador, sendo abençoado, porque veja, é um homem de 100 anos, né? Então, e o trecho diz que o jovem morrerá de 100 anos, né? Ou seja, um homem de 100 anos terá a saúde do jovem, ou seja, eles estão sendo abençoados, mas haverá pecador. E havendo pecador, a punição, o juízo sairá do juiz, que é Jesus.